Dani, e você falou que vocês tiveram, assim, um desafio, assim, né, no casamento de vocês, que você teve uma gestação. Você Uhum. pode compartilhar um pouquinho como é que foi Sim, isso? isso também foi um dos processos. Eu acho que assim, tem uma coisa que toda dor, todo fardo que a gente carrega na nossa vida, ele pode ser representado como lenha. Então a gente pode acumular lenha no nosso domicílio ali, na nossa morada, ou a gente pode pegar essa lenha e realmente botar para queimar. Então toda dor, todo sofrimento, ele vira peso que eu posso carregar e armazenar, ou eu queimo. Quando eu queimo, gera energia, gero calor, e eu posso produzir alimento, posso produzir muitas coisas. Então, esse processo que a gente passou de aborto foi lenha também, né? Eu tive, então, essa gestação, a gente estava super feliz, mas eu tinha problemas de saúde, né? Miomas, questões hormonais que dificultavam a gestação. Então, essa primeira gestação que nós tivemos, nós perdemos. E foi para nós uma perda muito dolorosa, porque a gente estava desejando muito, esperando a tempo. E para mim foi um momento, assim, depressivo, realmente, né? De viver um luto muito intenso. É o luto, né? O processo do luto, de dor, mas eu realmente fiquei perdida nesse processo de dor. E aos poucos, né, a vida foi florescendo. Então, a gente buscando, lógico, eu busquei ajuda também, né, e as mulheres que se identificarem com isso, não tenham vergonha de pedir ajuda, né? Peçam ajuda para o seu parceiro, seu companheiro, seu esposo, para sua família, para as pessoas que você confia. Isso é importante receber apoio. E a gente vai se reconstruindo, né? Sim. Após cada destruição na nossa vida, é uma possibilidade de reconstrução, Sim. né? E você fala assim do processo depressivo mesmo, né? Sim. Uhum, É interessante, é uhum, importante a gente falar isso, né? Porque uhum. a questão da depressão hoje infelizmente, é uma triste realidade, muito, muito, né? Principalmente agora pós-pandêmico, né? Que É. eu acho que os índices Aumentou aumentaram muito. Mas é todo ano. interessante, é uma coisa importante a gente falar assim, que isso tem cura, né? Porque assim, a É. pessoa que tá nesse processo, e aqui a gente não quer eh, menosprezar a dor, né, o sofrimento, né, e tudo, né, porque às vezes quando a pessoa tá depressiva, né, é aquele, porque eu também tive uma crise, né, minha esposa também teve uma depressão pós-parto e tal, e aí você tem aquele sentimento, assim, né, que assim, você fica muito mal, e aí você fica mal porque você tá mal. Se sentindo culpado, né? Isso, é um ciclo, né, É. assim, né, então você vai ficando cada vez pior, né, E e tudo. aí faz aquele pensamento assim, mas minha vida Tá tá tudo tudo bem, tá bem, tudo certo. E, né? e é verdade, né? É Uhum. verdade. Mas assim, no fundo nem tá tudo bem, né? Porque tem alguma coisa ali Não. fora de lugar, né? Mas é Sim. importante falar, né? Que isso tem cura, né? De fato, né? A gente precisa buscar isso. Porque às vezes, né? As pessoas guardam isso, às vezes demora, né? É. Pra ir em busca, né? Hoje, até no Uhum. meio cristão, às vezes tem muito questão dessa... tem preconceito com relação à medicação, psiquiatra e tal. Não, gente. Uhum. Pode ir no médico lá, que ele estudou, foi Deus que deu a graça, que deu, que ajudou eles a descobrir, fazer essas descobertas da ciência, e é isso, medicação é da terra também, e vamos mandar É. brasa, né? É. A medicação, ela é uma muleta que você usa durante um tempo. Ela Sim, não é para ser para a vida inteira. sim, É uma muleta, é como quebrou a perna. Quebrou a perna, vai você vai. engessar, vai usar uma muleta? Vai. E aí tem que ter um processo realmente, né, a depressão, sofrimentos, os transtornos mentais. É claro que tem alguns que são questões genéticas, e aí entrariam outras situações, como por exemplo esquizofrenia, né? Mas a gente está falando aqui de outro tipo. Ele tem condição de ser acompanhado e curado, sim, existe essa possibilidade, né? Então a pessoa não tem que depender de medicação pro resto da vida. Ela tem que usar por um período e encontrar ferramentas para ser autônoma, Sim. né? Para reencontrar sua vida, né? Porque até porque a medicação ela vai amenizar o sintoma, né? Ela não vai Isso, tratar a causa, né? Então você precisa descobrir também a causa, a raiz para você tratá-la, exatamente, né? exatamente. Bacana. Eu te perguntei isso assim, né, dessa questão desse desafio que vocês passaram, por quê? Porque hoje, né, até perguntei um dia para uma amiga que ela é ginecologista, né? Eu sou curioso e tal, aí teve um Uhum, dia que eu fui com a Bruna, acho que foi na gestação. Falei, doutora, mas por que hoje as mulheres estão com mais dificuldade de engravidar e tudo mais e tal? E ela uhum, falou que é por causa de, assim, vários fatores, obviamente, né, tal. é, Mas uma das questões que ela fala é que, assim, esse retardo, né, das mulheres engravidarem, porque foi se demorando mais, né? E o corpo ele é é, feito de uma forma é.
que ele, né, tem o seu tempo ali e tudo, né? É. E é interessante porque mesmo que tenha essa questão toda, por exemplo, nós temos uma amiga que engravidou com 46 anos. É, tem esses casos, né? 46 anos ela engravidou. Depois que. É. E é muito legal, porque a história dela é legal. Dela e do marido dela, que são amigos nossos. Então, inclusive, mandar um beijo pra eles, né? O Carlinhos e a Fabi. Eles queriam muito, né? E a Fabi casaram e tudo, eles queriam e tal. E a gente acompanhou um pouco, a gente orava também por eles, né? E tudo. Eles estavam pensando em fazer uma inseminação e todo aquele Uhum. processo, e questão de grana, e juntando e tal. E de repente engravidou natural. Uau, olha só. E aí tá lá, linda, né? Mais um É milagre, um né? milagre, né? Então, Uhum, e aí, milagre. sempre quando eu vejo alguma irmã, porque a gente acompanha, né? Como a gente trabalha, né? Com essa questão de aconselhamento no meio pastoral, tudo, e assim, eu sou muito otimista. É claro que assim, né? Né, você fala pra pessoa, não, vai dar tudo certo. Não é bem assim, né? Uhum. Mas assim, falou assim, ó, não desanima. Tem esperança ainda, o Senhor pode fazer. Vai, é aquilo, né, que você até citou, né? Vê os caminhos, as ferramentas que tem, faz a sua parte É. e o Senhor, a dele tá garantida, né? A questão vai ser É. só se ele vai querer te dar mesmo ou não, né? Em muitos casos ele dá, Verdade. né? E, inclusive a oração, né? Que eu gosto muito de pensar assim, Dani, que a oração não é que faz Deus mudar de ideia, né? Apesar da gente ter base bíblica para falar disso, né? Deus chega lá pro rei, né? E Uhum. fala assim, ó, fala pro profeta, fala para ele arrumar a casa dele, ele vai lá, ora e o Senhor vai lá e concede mais um tempo de vida para ele, É né? verdade. Então foi ele que estabeleceu esse processo mesmo de oração pra gente pedir, é ele que pede pra gente pedir, né? E ele responde, né? Então, acho que é importante isso, né? Tô Verdade. falando isso porque é para incentivar as irmãs, que tem muitas, né, que estão com dificuldade Uhum. de engravidar. E a Mayara tava aqui, o Matheus, esses dias com a gente Sim. compartilhando. E ela, né, também era difícil, pum, engravidou o primeiro. Daqui a pouco engravidou o segundo, engravidou o terceiro, né? Ou É, seja, isso é o nosso Deus, né? é verdade. Então a gente não pode limitar a nossa vida só ao que os nossos olhos veem, né? E as circunstâncias. Não, a gente sabe que a gente tem um Deus que pode fazer infinitamente mais, né? É, até porque a ciência é um caminho de explicar aquilo que tem evidência, né? Então Uhum, ela é limitada, porque tem que ter evidência. aham, Ela é um caminho de perguntas, ela tem perguntas e hipóteses. São hipóteses e algumas são comprováveis. Normalmente esse é o caminho, né, tradicional, embora existem as teorias que aham, não são exatamente comprováveis, apenas são teorias, mas muitos têm aham, como se fosse verdade até absoluta, mas não é. sim, É o caso da psicanálise. São teorias. São teóricos que fazem através de casos, estudos de casos, mas não é uma verdade absoluta e incontestável. É diferente. Agora, quando a gente fala do componente fé, a gente está falando daquilo que não encontramos explicação. Então, ele transcende. A fé transcende a ciência. E elas não são opostas. Pelo sim, contrário, às vezes elas são complementares. sim, Porque a ciência muitas vezes revela a glória de Deus, sim, né? com Quantas vezes a certeza. gente olha para a ciência. Hoje, o desenvolvimento da neurociência é fantástico, né? Porque a gente vê ali como que o cérebro está funcionando, o corpo está funcionando em situações como a gente citou aqui, o caso da depressão. Então, sabe-se ali que tem alteração no hipocampo, então uma região está ali menor que a outra. Pessoas que estão em estresse, o cortisol está liberando, a amígdala é como se fosse um cão de guarda naquele cérebro e ela fica grande, literalmente ela incha e faz um trabalho ali de deixar a pessoa naquele estresse até chegar a uma exaustão, até chegar até mesmo outros sofrimentos e transtornos. Então, a ciência explica e demonstra aquilo que Deus maravilhosamente organizou, orquestrou, né, e deixou para nós, né? Que maravilha.